Para nós, é essencial que todas as ações administrativas da universidade sejam colocadas claramente para a comunidade. Agora eu vou me matar. Bem, é muito bom ter várias pessoas aqui, pessoas que eu conheço há muitos anos, pessoas que fazem parte do meu aprendizado como gestora, mas principalmente como ser humano. Estudantes, professores, professoras, técnicos administrativos, amigos, amigas. Tudo isso é para marcar um momento muito importante, não para mim, mas para a universidade. É importante nós registrarmos, e hoje eu não vou entrar em muitos prolegômeros, porque quando nós encontramos a Lúcia, a impressão que nós tínhamos em vários momentos é explicar, fazer com que as pessoas entendam por que nós estamos em 1º de julho, nós tomamos essa decisão, o porquê da nossa candidatura. Um outro dia, nas várias reuniões que fizemos, mais de 50, porque nós acreditamos que, embora nós não tivéssemos conseguido fazer aquilo que Lúcia colocou no início, de que era estabelecer um processo eleitoral diferente, baseado em reuniões nos centros de ensino, baseado em reuniões nos departamentos, construindo e discutindo a universidade, e a partir daí você ter claro quais são os diagnósticos, quais são as demandas e quais são as necessidades, e a partir daí você constituir uma carta de princípios. Foi essa a nossa tentativa inicial. Nós dizíamos, eu não quero, eu não posso, eu não quero. Não é o nosso projeto pessoal, não é uma candidatura personalista. É uma candidatura construída a partir de um conjunto de experiências que nós juntos vivenciamos nos últimos anos. Queríamos ter partilhado essas experiências de forma mais ampla, mas já estávamos em julho. Tínhamos 3 candidaturas já colocadas e já postas, e todos já sabemos. O que fazer, como fazer, sendo que a nossa decisão era: precisamos dizer o que precisa ser dito. Em vários momentos, nos questionavam, nos perguntavam, nos colocavam em vários lugares e nos diziam: mas por que vocês estão fazendo isso? O processo eleitoral é assim mesmo. Vocês não vão falar o que a UFSC... As pessoas não querem ouvir o que precisa ser dito. Vocês têm que falar o que as pessoas querem ouvir. E elas não querem ouvir problemas. Elas não querem fazer avaliações. E nessas várias falas eu dizia: eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que uma universidade tem como diferença principal exatamente por ser um espaço de reflexão, de debate, e um espaço diferente daquilo que temos lá fora. Se nós temos processos eleitorais lá fora, que se baseiam em promessas, que se baseiam em dizer, em fazer discursos, que muitas vezes não consideram as mudanças estruturais necessárias para estabelecer tudo aquilo que se promete, o vazio que se tem lá fora também se estabelece aqui. E eu dizia: então nós vamos pagar para ver. Nós gostaríamos de saber, de entender, de compreender, ao lançar a nossa candidatura, se realmente esta é a universidade que temos. E se a partir daí nós conseguimos estabelecer práticas e mudar a cultura política e a cultura organizacional, lembrando de Suzane e Edith, nas nossas relações de trabalho, nós já vamos estar conseguindo fazer. Então a nossa grande questão é: o porquê a nossa candidatura? A fragilidade nas tomadas de decisões na UFSC. A fragilidade nas tomadas de decisões na Universidade Federal de Santa Catarina. O fato de que não fomos ouvidos nos últimos 7 anos e continuaríamos não sendo ouvidos. Não só nós, diretores e diretoras, mas não se estabelecem mecanismos que possibilitem que a comunidade se coloque, que ela diga o que ela sente e como ela sente. E a impressão de que está um mar de rosas. Não, mas está tudo bem, Roselane. Está tudo bem. Está todo mundo satisfeito. Eu dizia: eu não concordo com essa análise. As reclamações
os diagnósticos são inúmeros. Todos nos mostram de que o que está acontecendo é um verdadeiro cuidado de si. E cuidado de si mesmo, tendo em vista que cada vez que se pensa institucionalmente, você não tem as respostas institucionais. Se estabelece um vazio institucional muito forte. E esse vazio institucional acaba criando e reforçando o indivíduo, o individualismo e os feudos. E aí, nós não temos um raciocínio de universidade, nós não temos uma comunidade universitária, nós não temos uma única UFSC. Então, nós estamos falando aqui de democracia, nós estamos falando aqui no como fazer com que as tomadas de decisões institucionais sejam feitas a partir de transparência, a partir de critérios institucionais, a partir de relações éticas, a partir da comunicação. Ontem, numa reunião, nós dizíamos: democracia sem comunicação não existe. Porque a democracia com comunicação significa ter claro que quando você recebe um conjunto de recursos do meu governo, a mais de R$1 bilhão para a Universidade Federal de Santa Catarina, esta comunidade universitária não pode ficar sabendo apenas pelos relatórios do TCU e CGU como foi distribuído esses recursos. Quais são os critérios definidos, quais são as prioridades institucionais que devem, mas ele deve ser utilizado para nós discutirmos nos vários colegiados como ele vai ser utilizado para definir prioridade 0, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. E isso não está sendo feito. Como são definidas as prioridades institucionais? Como se definem os critérios institucionais para a distribuição de funções gratificadas na UFSC? Por exemplo, é uma pergunta. Como é pela complexidade de funções? Como se define os cargos de gestão na universidade? Quais são os perfis? É por competências, habilidades e talentos? E nós não estamos falando aqui apenas de curriculares, mas estamos falando de uma outra percepção que passa por aquilo que nós também percebemos. Existem várias concepções de gestão administrativa. Uma identifica aquelas pessoas que se entendem como eu sei o que é melhor para a universidade. Esta fala, esta expressão já mostra que você não está considerando esta comunidade, ou para além daqueles que estão lá na administração central, pessoas capazes de dizer alguma coisa. Há muitos anos na minha vida eu aprendi com meu avô, que era analfabeto, que todos têm que dizer, todos têm que falar. As experiências de vida mostram que ninguém não tem a capacidade de emitir uma opinião. Como fazer, isso é a grande questão. Como criar mecanismos e possibilidades de fazer com que as pessoas saibam como as questões estão sendo definidas na UFSC. Isso é democracia, com transparência, com ética, com critérios e, principalmente, quando você faz tudo isso, você consegue mudar esta universidade porque você envolve as pessoas nesse processo. Pensar mudança ou transformação numa universidade com mais de 50 anos de história passa por entender que essa mudança ela só pode acontecer, essa transformação só pode acontecer se nós tivermos uma união muito grande. Porque nós sabemos, como lembrou Lúcia, o Gerson Baniwa é um secretário de apoio às relações indígenas. E ele dizia assim: quando eu era criança, eu queria entender por que os portugueses, que eram uma minoria, conseguiam dominar uma maioria que eram os indígenas. Quando eu cresci e fui para a escola, eu aprendi que os portugueses eram uma minoria, mas eles criavam calúnias, difamação, preconceitos e conseguiam colocar uns contra os outros, os indígenas, que eles ficavam perdendo tempo. Eram um único grupo, a maioria, mas ficavam brigando uns com os outros e não percebiam que eles tinham algo em comum, que era a dominação dos portugueses. Quando nós construímos essa ponte, eu e Lúcia, professor Edson, Sônia, no grupo de diretores, nós estávamos construindo uma ponte de desconstrução de preconceitos, de estabelecer na UFSC o diálogo, o respeito, passando pela ideia de que
todos nós temos que nos conhecer para ir além do sou contra e sou a favor. O sou contra e o sou a favor faz com que a nossa universidade se fragilize. O que fortalece a nossa universidade é o diálogo, a compreensão, é nós entendermos as especificidades do CTC, o CFH entender as especificidades do CCB, e nós, nesta diversidade, temos claro que temos um único foco, que é o foco institucional, a formação de pessoas com qualidade e, principalmente, o retorno social para a sociedade que mantém essa universidade, que confia essa universidade. Como fazer tudo isso? Acho que quem está aqui, todos nós, tiveram a oportunidade de nos ouvir nas várias visitas que fizemos. Falávamos de várias possibilidades. Falávamos de dimensionamento de pessoas, prioridade. Falávamos de mapeamento de processos, outra prioridade. Falávamos em uma universidade que discuta, por exemplo, progressão funcional, que dialogue sobre políticas de extensão, que a política de extensão vai ter que ir muito mais além do que nós estamos fazendo hoje. Qual é a política institucional que nós temos hoje, de extensão, por exemplo? A sensação que temos é que a universidade, a imagem que nós temos de universidade hoje, passa pelo esforço de cada um e cada uma. A imagem que nós temos de políticas, então, é o esforço de professores, professoras, estudantes, técnicos, que fazem com que a nossa universidade se fortaleça nas suas mais variadas práticas. O que nós estamos propondo é que nós temos que dar condições adequadas para que esses professores, estudantes e técnicos tenham nessa universidade, tenham condições de viver bem nessa universidade e fazer o seu trabalho com qualidade. E isso passa por ter gestores com um perfil definidos a partir de fóruns de discussão, que é o que a gente está propondo, não para maio, mas para março. A posse em maio, mas que nós façamos fóruns muito antes, onde a gente possa conversar, por exemplo, qual é o perfil de um pró-reitor de ensino de graduação, ou um pró-reitor de ensino? Qual é o perfil de um pró-reitor de gestão de pessoas, e não de recursos humanos? Isso a gente já muda. Porque aquela ideia de que recurso é recurso, é uma mesa, um equipamento. Gestão de pessoas. Qual é o perfil de um pró-reitor de extensão ou um pró-reitor de pós-graduação? A nossa indignação e a nossa diferença a democracia, principalmente a ideia de que ou nós temos uma UFSC baseada na profissionalização da gestão, ou nós vamos continuar tendo uma história da UFSC marcada pela transferência das redes de apoio e das relações de amizade que se constituem nos processos eleitorais para a gestão universitária. Quando nós, diretores, não somos ouvidos, quando uma comissão, que é constituída pelo próprio reitor, realiza um diagnóstico institucional e diz: esses setores precisam ser modificados radicalmente, e isso não é feito. Por que isso não é feito? Quais são os interesses que estão em jogo? Na nossa avaliação, não são os interesses institucionais. Então, chega. Estamos nos colocando com uma possibilidade de escolha, com uma possibilidade de colocar os temas na mesa, de discutir que a universidade não pode continuar sendo uma ilha dentro de uma ilha. Nós precisamos ter claro o apoio institucional a todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão. E isso passa pela pré-proposta que nós estamos construindo. Está sendo muito importante fazer isso. É muito importante fazer o que nós estamos fazendo há mais de um mês. Que é ouvir as pessoas. É chegar no CCA e ouvir um professor dizendo indignado: eu sou professor, eu não sou um professor publicador. Ou é importante chegar em Araranguá e ouvir um professor dizer: Roselane, a nossa grande angústia é não ter os príncipes do campus Florianópolis e os plebeus do campus Araranguá. A nossa grande angústia é ter uma iniciativa em relação a um prédio, vários professores se unem, fazem um projeto, fazem um prédio, ganham 3, 4, 7 milhões
E isso demora 5, 6, 7, 8 milhões para acontecer na UFSC. Anos. Anos. Milhões por mês. Mas a ideia, né, de que nós estamos colocando realmente as questões que precisam ser colocadas. Se não houver uma reestruturação da administração interna, nós precisamos ter claro que, independente de quaisquer recursos que chegam a essa universidade, a expansão de qualidade, a UFSC de qualidade, passa por uma boa gestão administrativa interna. Nós acreditamos que esse é o lastro do navio. Se não houver esse lastro bem consolidado, essa estrutura bem organizada, nós vamos ter uma grande possibilidade de, nos próximos anos, continuarmos atuando, em muitos casos, a partir do esforço de cada um e cada um. O que nós queremos é fortalecer o fórum constitucional. O que nós queremos, ao ser independentes, é dizer: vamos tomar as decisões, não é a opinião da Roselane, não é a opinião da Lúcia, mas a Lúcia e a Roselane, a reitora e a vice-reitora, vão representar a comunidade universitária nos mais diferentes fóruns. Representar. E isso significa ter claro que todas as suas posições vão se dar a partir de deliberações colegiadas. Não é a Roselane que vai dizer, mas é a comunidade que vai nos dizer o que defender, o que fazer, junto ao ANDIPS, junto ao governo. E por isso, nós escolhemos o girassol. Isso é importante ser dito. Estava contando a fábula quando os professores estavam chegando. Não sei se todos conhecem, mas tem uma fábula do amor incondicional do girassol pelo sol. Era uma estrela apaixonada pelo sol e caiu na terra. Uma outra, e ela ficou desesperada, com muitas lágrimas. Uma outra estrela lhe disse: transforme-se numa planta e você vai poder viver na terra e acompanhar o sol. Mas eu vou perder o meu brilho de estrela. Não, mas não importa. Eu vou continuar acompanhando, você vai continuar acompanhando o girassol. A estrela transformou-se no girassol. O girassol para acompanhar o seu grande amor ao sol. E essa é uma fábula que fala do amor incondicional. O amor sem condições. O amor sem condições à Universidade Federal de Santa Catarina. Eu e Lúcia temos a nossa história na UFSC. Estudamos nesse prédio. Não é à toa que, por acaso e por proibições, estamos aqui. Né? Estudamos no Colégio de Aplicação em 72 a 78, com 11 anos de idade, quando eu conheci a UFSC. Minha história é a UFSC, eu estou bem com a UFSC e sou UFSC. E com isso a gente quer dizer que a gente está à disposição da comunidade universitária, com muito amor incondicional, mas também com muita probidade, com muita ética e com muita honestidade, acreditando que é possível fazer a transformação. Mas para isso, a maioria tem que se unir, para que os esquemas de poder de mais de 50 anos nessa universidade, baseados no fisiologismo, não permaneçam. É esse o nosso grande desafio hoje. E é isso que a gente gostaria de contar com o apoio de todos vocês. Sozinhos, somos frágeis. Unidos, somos fortes. É isso. Obrigada.